preocupado. Se porventura algum deles se pecou contra Deus, ele oferecia sacrifício, pedia perdão a Deus por eles. Amém? Coloque no seu coração e fala: Senhor, obrigado pelo louvor, pela adoração que prestei a Ti já até esse momento, porque eu tive o privilégio de falar contigo através da oração e tenho nesse momento. E agora, Senhor, a melhor coisa, a Tua palavra vai falar ao meu coração. Porque através da palavra de Deus, é que nós aprendemos. Amém? Vamos adorar, vamos obedecer. E através dela nós aprendemos e levamos no caminho reto. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é, Pai, primeiramente te servir. Privilégio de te adorar, Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, em outro tempo nós éramos mentirosos, roubadores, pecadores, longe da Tua presença. Mas a mesma palavra diz que através da palavra também, desta palavra, nós somos lavados, justificados, somos santificados, Senhor Jesus. Assim como Jó, Pai, oferecia sacrifício a Ti, porque Jó tinha no seu coração a Sua palavra. Ele não só tinha ela na sua vida, mas ele obedecia essa palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, que é a palavra que nos leva a Te adorar. Porque ela mesmo diz que o querer e o praticar, o efetuar está em Ti, Pai. Por isso te adoramos, por causa da palavra, Senhor. Então que esta noite ela venha cumprir na minha vida e na vida de cada um presente aqui o Teu propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. E que nós venhamos estar dispostos a nós abrirmos nosso coração, porque o Senhor está batendo na porta. E toda intenção de demônios para tentar impedir, Pai amado, qualquer um de nós aqui de ouvir, de obedecer essa palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. No poder do sangue de Jesus, que a nossa atenção, Deus, esteja para aqui neste momento, para a glória do Teu nome e nossa edificação. Amém? E as palmas são para Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? O tema da mensagem de hoje, eu até falei um pouco na semana passada, é como chamar a atenção de Deus. Amém? Como chamar a atenção de Deus. Não é verdade? E eu, meditando um pouco, a respeito de Jó, da história de Jó, para trazer a mensagem para hoje, para nós aqui em nome de Jesus, e vendo alguns vídeos, ou até pregações que já fizemos, já ouvimos também em outras situações. E a maioria dos pregadores que falam a respeito, ou que pregam sobre a vida de Jó, eles sempre vão falar a respeito ali daquilo, do sofrimento mesmo de Jó. Que Jó ficou leproso, que Jó sofreu. Mas a mensagem é essa mesmo, realmente. Essa realmente é a mensagem. Mas eu quero falar um pouco esta noite para nós aqui, é a respeito de uma coisa que muitas vezes nós não observamos. E com certeza é algo que vai nos fazer tirar lições para nossas vidas. A palavra diz, como falamos aqui no versículo 8, que teve um dia que os filhos de Deus se apresentaram a Deus, os anjos de Deus, e entre eles ali, eu digo até camuflado, pastor, estava ali meio camuflado, e Deus viu ele. Tu veio de onde, Satanás? Ele falou: veio de rodear a terra, passear por ela. E Deus falou: tu observaste aquele homem lá? Aquele homem chamado Jó? Aquele homem é meu servo. E ele é um servo sincero, é um servo reto, ele é temente e ele se desvia do mal. E digo mais: não há ninguém na terra igual aquele homem. Você vê, abençoado, que já falou que estava andado e rodeado pela terra. E na terra, nessa imensidão, Deus olha, a atenção de Jó, de Deus, a atenção de Deus estava voltada naquele momento para uma pessoa. Deus usa naquele momento uma pessoa como referência de servo, de santidade, de alguém que o adorava verdadeiramente. Fala: olá, meu servo Jó. Não tem ninguém na terra que me adora, que me serve como Jó. E nós começamos a ver aqui a história de Jó, realmente como ele era esse servo, na preocupação dele não só com si mesmo. Diz aqui na palavra que ele reunia seus filhos, fazia ali seus banquetes, convidava suas irmãs, e ali comiam, bebiam, se divertiam, e Jó ficava com preocupação: meus filhos porventura pecaram contra Deus. Jó era um homem que tinha a palavra e também passava ali para os seus filhos. E naquela época, como diz aqui, a salvação individual, Jó oferecia ali sacrifício. Naquela época,
os servos, as pessoas ali levavam, né, ali o cordeiro, algo como sacrifício lá para o sacerdote, né, pelo seu pecado, oferecia lá, e ali o sacerdote apresentava a Deus e assim, né, simbolizava o pecado sendo ali perdoado. E Jó fazia isso, Jó oferecia, falava: Deus, está aqui o sacrifício por mim e pelos meus filhos. E nós, qual o sacrifício que nós oferecemos hoje pelos nossos filhos? O sacrifício é você orar, o sacrifício é você hoje orientá-los a respeito da palavra e levá-los a entender que é individual, que ele mesmo vai ter que oferecer sua vida, seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje essa é a palavra, né? Não é mais um sacrifício morto. Amém? Com certeza o sacrifício de Jó não era um sacrifício morto, porque Jó oferecia ali, com certeza, ali os seus cordeiros, mas a vida de Jó era um sacrifício vivo para Deus. Jesus veio porque muitos naquela época ofereciam lá um sacrifício morto, animal, né? Mas a sua vida estava daquela mesma forma, morta também. Mas hoje, o cordeiro é Jesus, o sacrifício sou eu. Amém? O sacrifício ali é a sua vida no altar do Senhor. E Jó era um homem que tinha a vida no altar do Senhor, verdadeiramente. A prova disso é que o mesmo Deus, o próprio Deus fala: ali está, aquele é meu servo Jó, Satanás, e não tem ninguém como ele. Então, o que levou Deus, né, a olhar para Jó, ou que em Jó, né, chamava a atenção de Deus de tal forma que ele usou como referência naquele momento. E eu marquei alguns pontos aqui, né? E a primeira coisa que eu quero falar para você a respeito de Jó é que Jó era um homem de fé. Jó era um homem que realmente tinha ali a sua fé no Senhor, a certeza de que existe um Deus que salva, que liberta. Amém? Tanto que ele tinha a preocupação de oferecer o sacrifício pelos seus filhos. Porque a palavra diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé de Jó agradou a Deus, ou agradava de tal forma que ele era referência aqui na terra para Deus. Olha que maravilha. Imagina, pessoal, você ser para Deus referência. Deus está lá e fala: poxa vida, ali é meu servo João, Maria, Joaquim, Joaquina, lá é meu servo. Amém? É muito bom isso. Francisco, amém? Joviniano, Resimar, fala seu nome aí, abençoado. Meu servo, fala aí. Glória, ô glória. Amém? Aleluia. Jó era um homem de fé. A fé de Jó, com certeza, era uma fé que agradava a Deus. Porque Jó tinha um fundamento firme de aquele Deus que ele não via, mas ele tinha certeza que existia. Amém? Aleluia. Outra coisa que no versículo 1 fala que Jó era um homem íntegro, era um homem reto. Ou seja, Jó era um homem correto na presença de Deus. Então, a primeira coisa que chamou a atenção de Deus para Jó é que Jó era um homem de fé. Jó era um homem que tinha com certeza uma fé verdadeira. Amém? Jó era um homem que a sua fé agradava a Deus. É verdade? Tanto que Jó está lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. E a Bíblia, como você deu o exemplo de Jó, a Bíblia fala que esses homens, assim como Jó, eram homens que a terra era indigna de ter esses homens aqui. Eram homens que eram indignos de estar aqui, irmão, por tamanha fé que esses homens tinham para com Deus, não só Jó, né? Mas não só exemplo hoje aqui é Jó. Então Jó era um homem íntegro. Eu busquei aqui alguns exemplos, né, sobre integridade. Aquele tal de Google, né, aquele negócio de Wikipedia lá, é massa aquele negócio lá, rapaz. Né? Wikipedia, né, mãe? Wikipedia, que negócio é legal. Só pega lá é Wikipédia, né? Nossa, Wikipédia. E fala assim, ó, integridade vem do latim, que é integritate. Significa, né, a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, né? De conduta correta ou conduta reta, pessoa de honra, ética, pessoa educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza. Olha só, o que é reto, é justo, é perfeito, é puro de alma e de espírito. Olha só que maravilha. Jó era este homem, meu irmão. Jó era um homem íntegro, então Jó era um homem puro de alma, puro de espírito. Era um homem que tinha uma fé realmente pura para com Deus. Amém? Então, Jó era um homem íntegro. Outra coisa, Jó, além de ser um homem de fé, além de ser um homem íntegro,
era um homem temente a Deus. Amém? Jó era um homem temente a Deus. E tem muitas pessoas que têm a visão, irmão Ricardo, de que você temer a Deus é você ter medo dele. Sabia disso? E você temer a Deus não é você ter medo de Deus. Não é isso. Né? Segundo os dicionários, temer vem de temor. Amém? Temer não significa ter medo de Deus, como nós falamos aqui. Temor significa respeitar pelo amor, ou seja, temor é o que está além da obediência. Devemos obedecer às leis, obedecer e se sujeitar a elas. No caso, está a questão de obedecer às leis. Eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir, senão eu vou ser reputado, eu vou sofrer uma consequência pelo fato de ter ido contra a lei, eu posso ser até preso. Né? Isso está na questão da obediência. Mas o temor é algo mais. Nós devemos, né, ter temor a Deus, ou seja, obedecê-lo por sujeição, não por sujeição, mas por amor. Olha que interessante. A lei eu tenho que obedecer porque eu tenho que me sujeitar a ela, senão eu vou preso. Deus não. Eu tenho que obedecer a Deus porque eu entendo que Deus me amou de tal maneira, de uma forma tão grande, mesmo sem eu merecer, que mandou Jesus morrer por mim, e eu passo também a amar esse Deus. Mas a coisa maior é que a palavra diz que Deus me amou primeiro. Por isso nós morremos. Amém? Ele primeiro nos deu o exemplo, a referência de amor. O maior amor. Então, depois do seu amor, eu faço o que mandar o seu filho morrer por nós. Aí nós aprendemos também, nós passamos a amá-lo também. Porque não há ninguém que faz isso. Só o nosso Deus fez isso. Amém? Ou seja, por amor. Amém? Além de Jó ser um homem, como falamos aqui, de fé, Jó ser um homem íntegro, reto, Jó ser um homem temente a Deus, Jó é um homem que a palavra diz também, né? Era um homem reto, temente e um homem que se desviava do mal. Olha que interessante. Um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que se desviava do mal, do pecado, né? Tem gente, abençoado, que ao invés de se desviar do mal, do pecado, pastor, vai para a terra, querido. Né? Um exemplo, eu parei de conviver, antigamente os lugares que a primeira coisa que eu pensava em ir, quando eu estava trabalhando, era já que ia escurecer, pastor Reis, eu já ia me encontrar com alguém, para a galera para usar droga. Já ficava o dia todo pensando, caramba, mas vou fumar um ali e tal, eu já ficava pensando nisso. Aí eu me converti. Né? Um dia nós entendemos o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que é o Natal. Amém? E belo dia, como já falei, estava passando ali no setor de mansões, e uma dessas pessoas que nós nos encontrávamos sempre para beber, ou para farrear, ou para usar drogas, estava lá. Como eu falei, solzão de rachado, aquele sol ali que chega, né? Descasca, uma cerveja, uma redonda lá, gelada, um churrasco, meu irmão, em cima da mesa, né? Eu tinha me convertido. De repente, fulano grita, e aí, Bob Marley? Que é o Bob Marley que me chamava. E aí, Bob Marley? Vem cá, eu fui lá. Chega ali e falei, toma aí, rapaz, olha geladinha. Eu olhei assim, meu irmão, fala igual pra você, vamos mentir não. Deu vontade. Naquela época, hoje glória a Deus, não. Eu olhei assim e faço isso. Eu falei, caramba, esse solzão de rachar. Meu irmão, olha a importância de você guardar a palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Salmos 129, versículo 11, se eu não me engano ali, versículo 9. Deu vontade, mas eu lembrei. Eu lembrei de Hebreus 14 que diz: não há nada escondido aos olhos daquele que um dia vamos ter que prestar. Que Deus ele vê, Deus conhece todas as coisas. Daniel 2:22, que Deus conhece o profundo e o escondido. Ele revela o que está em trevas, porque com ele mora a luz, ou seja, ele é a própria luz. E eu falei, cara, se eu tomar isso aqui agora, só esse cara vai estar vendo. Eu sabe que eu sou crente em mim. Mas eu pensei, não, aqui só ele vai estar vendo. Mas Deus também está olhando para mim nesse momento. Eu falei, meu filho, é o seguinte, eu não dei mais não, eu parei, me converti, eu virei crente. Abençoado, a primeira coisa que ele falou, cara, que legal, rapaz, que bom. Cara, tu é crente, que maravilha. Agora você imagina só se eu tivesse tomado aquele gole, depois falado para ele que era crente. O que ele ia falar? Seu sem vergonha. Não é verdade? Mas não. Então o que eu faço hoje? Nós não deixamos de querer ver essas pessoas salvas. Nós ainda temos a intenção de vê-las aos pés do Senhor através do nosso testemunho, da pregação do Evangelho. Mas eu não vou mais estar lá com elas fazendo a mesma coisa, é diferente. Isso é desviar do mal. Amém? É você ver a situação que pode te levar a pecar e você observar a palavra e falar, opa, não. Lembra de Jó? Meus filhos podem talvez pegou contra Deus. Eu vou lá, vou oferecer sacrifício para eles.
por eles. Então, desviar do mal é muitas vezes você estar na situação de ver o pecado, né? De ver a situação de cometer de novo aquele erro e não cometer mais. Né? Igual a pessoa que já roubou ou que rouba. Né? Ela se converte e vem de novo a situação de instalar o celular, ou de instalar, sei lá, a bicicleta, e ela olha para aquilo e ela. Não, eu não faço isso. A palavra diz que aquele que roubava não rouba mais. E Efésios capítulo 6. Porque mentia não minta mais. Não é verdade? Então a palavra é nosso referencial. Porque através da palavra nós aprendemos a não pecar. E Jó tinha a palavra no seu coração, na sua vida. Amém? Então um homem que se desviava do mal. Olha só, como eu falei, tem pessoas que ao invés de desviar, ao invés eles fazem chegar perto do pecado. Não é verdade? Ao invés de fugir dele, vai para perto. Ou seja, o pecado, o diabo, o mundo, eu tenho que resistir para longe deles. Assim eles também vão fugir de mim. Amém? Eu tenho que ir para perto de Deus. Olha o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Fala assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Amém? Então, eu tenho que me desviar. Eu tenho que ir para perto do pecado, né? Eu tenho que resistir, ele vai fugir. Ou seja, naquela época me deu vontade, mas eu resisti àquela cerveja gelada lá com aquele churrasco. Agora sim, churrasco com uma Coca-Cola gelada, né? Não. Coca tem lado de vez em quando, assim, mais uma. Amém? Ou seja, você sabe, não vem falar, eu converti, eu esqueci. Não, você não esqueceu não. Você aprendeu e entendeu que não te serve mais. É diferente. O que te serve hoje é adorar e servir ao nome do Senhor. Amém? Então, as atitudes de Jó, nós vamos encerrar daqui a pouco, não vou demorar muito. Era um homem que Jó era um homem de fé, comigo. Jó era um homem de fé. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem íntegro e reto. Jó era um homem que se desviava do mal. Agora fala assim: eu tenho que ser este tipo de homem no lugar de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus? Amém? Glória a Deus. Quem vem a fé em nós, esse é o adorador. Amém? Vou usar uns exemplos de algumas pessoas que, assim como Jó, algumas pessoas, meu irmão, que chamaram também a atenção de Deus. Amém? Então a primeira coisa que Deus tem que achar em mim, ou atitudes que eu tenho que ter para chamar a atenção de Deus, primeira coisa, fala comigo assim: eu tenho que ser uma pessoa de fé. Amém? O nosso exemplo, o exemplo de fé que eu trouxe para cá, além de Jó, eu trouxe o exemplo que está em Marcos, você pode notar, Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34, que é o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que passou 12 anos sofrendo, a palavra diz. Ela gastou tudo que tinha, o que não tinha, com muitos médicos, eu até imagino curandeiros, né? Aquelas pessoas que faziam até magias para trazer calças escuras, e essa mulher gastou com esse tipo de pessoa. E não deu resultado, pelo contrário, ia cada vez pior. Não é verdade? Mas um belo dia essa mulher ouviu falar de alguém chamado Jesus. O homem que estava curando, o homem que estava ressuscitando mortos, o homem que estava ali fazendo sinais e maravilhas. E essa mulher falou: poxa, esta é a minha chance. E de repente essa mulher vê o Jesus passando, ele já está aí na casa de Jairo, lá que ia curar lá, o ressuscitar a filha de Jairo. E ela fala: aquele homem, eu creio que aquele homem ali pode resolver o meu problema. E ela foi, ela tocou em Jesus. E Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Amém? Ou seja, a atitude de fé daquela mulher chamou de tal forma a atenção de Jesus, meu irmão. No meio daquela multidão, Jesus falou: alguém me tocou. A fé de alguém me tocou. Amém? A atitude de alguém me tocou. Jesus começou a lhe procurar. A atenção de Jesus naquele momento estava voltada para uma pessoa, aquela mulher, com a sua atitude de fé. Amém? Quer chamar a atenção de Deus, de Jesus? Tenha fé. Amém? Outra coisa, para chamar a atenção de Deus, eu tenho que vencer também as situações ou as limitações que me tentam, né, ou que tentam me impedir de chegar perto de Deus. Olha só. Para chamar a atenção de Deus, tenho que vencer as situações ou as limitações que tentam me impedir de chegar perto de Deus. E o nosso exemplo para isso aqui é Zaqueu. Amém? Lucas 19, de 1 a 10, Zaqueu, homem de baixa estatura,
homem pequeno, também ouviu falar da fama de Jesus. Jesus estava passando e esse homem ali estava interessado em ver, em conhecer, em saber quem era aquele homem. Mas quando Zaqueu vai, tenta se aproximar de Jesus, meu irmão, estava ali algo que me impedia. Ou seja, e a limitação? Era um homem pequenininho. Ele não conseguia ver Jesus. Aí vem ali a questão de vencer as limitações. Ele esqueceu que era pequeno, deixou para trás ali aquilo que o limitava e subiu numa árvore e viu Jesus. E a mesma forma, Zaqueu também, com a sua ação, a sua atitude, chamou a atenção de Jesus. Também que veio daquela multidão. Ele olhou e falou: Zaqueu, desce daí. Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Eu vou passear contigo. Olha que maravilha. Então a atitude de Zaqueu, não o impediu, na verdade, de ir até Jesus. Aquilo que o limitava, ou muitas vezes nós deixamos que as nossas situações hoje, eu tenho um problema, eu não vou para a igreja, está difícil, ou sei lá, eu não vou porque está chovendo, Então nós deixamos que coisas que muitas vezes no mundo natural nos limitam, nós não vamos. Eu sei que é difícil, mas Jó também passou por tudo isso. Zaqueu naquele momento estava passando por essa situação. Poxa, eu quero ir. Jesus está ali, a palavra está ali, e eu sinto no meu coração que eu preciso dessa palavra. Então ele venceu aquilo que me limitava naquele momento e foi até Jesus. Então, pessoal, vamos vencer aquilo que nos limita, ou que tenta nos impedir de chegar até a presença de Deus. Amém? A sua dificuldade, o seu problema não pode te impedir de adorar. Tem outra palavra que eu tenho lá, pastor Feito, é escrito em Jó, que diz: adoração em meio às lutas. Jó é um homem que, em meio às suas lutas, suas dificuldades, era um adorador. Amém? Outra coisa, para encerrarmos, eu tenho que ser também um homem íntegro, reto, temente a Deus e me desviar do mal. A palavra diz em Provérbios 28:13 que aquele homem que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, ele alcançará a misericórdia. Amém? Então, isso é desviar do mal, isso é ser temente, isso é ser íntegro na presença do Senhor, é reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha falha, confessar e deixar em nome de Jesus. Amém? Então, o que chamou a atenção de Deus, de Deus, no escrito de Jó, é que Jó era aquele servo que está lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Do encontro de Deus, de Jesus com a mulher samaritana, amém? Ele falou: olha, mulher, a hora vem. Ele falou: mulher, a hora vem, eu vou te falar uma coisa, e a hora é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses tais são os que ele procura. Amém? E outra coisa, para chamar a atenção de Deus, ser o verdadeiro adorador, amém? Só através da palavra. Porque tudo isso, para ser um homem de fé, olha só, para ser um homem de fé, para ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, tudo isso só se dá através de uma única pessoa. Através de uma única pessoa. Fala comigo assim: esta pessoa é Jesus de Nazaré. Amém? Quando eu tomo uma atitude, quando eu tomo uma atitude, meu irmão, quando o ser humano toma uma atitude e ele entrega a sua vida para Jesus, olha o que acontece. Ele chama a atenção de Deus de tal forma, o homem chama a atenção de Deus de tal forma, que lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7, olha só o que diz: digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por as 99 justos que não se arrependem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olha o que essa palavra está dizendo. Que quando eu entrego minha vida para Jesus, Jó era um homem que a sua vida era totalmente entregue a Deus. A mulher do fluxo entregou a sua vida para Jesus. Zaqueu entregou sua vida para Jesus. Quer chamar a atenção de Deus, meu irmão? Entregue sua vida para Jesus. Quer levar pessoas a chamar a atenção de Deus? Leve-as a entregarem suas vidas para Jesus. Amém? Porque como eu falei aqui, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu chamo a atenção de Deus de tal forma que em Lucas capítulo 15, versículo 7 diz que Deus manda fazer uma festa lá no céu. Amém? Coloca no seu coração em nome de Jesus. Amém? Pode orar agora. Oh, Senhor. Amém? Fala comigo, Deus. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Amém? A palavra diz em Apocalipse capítulo 2, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou às igrejas. Amém? Coloca a mão no seu coração. O que eu tenho feito? O que em mim tem chamado a atenção de Deus, irmão? Ou o que eu não fiz ainda? Porque muitas vezes eu olho e penso, parece que Deus está distante. Não é verdade? Vou falar uma coisa para você aqui. Deus não está distante. Deus nunca esteve distante. É o ser humano que se distancia. É o meu pecado que me distancia de Deus. É a minha falta de reconhecimento. Mas tem uma forma, existe algo para mudar isso. A nossa forma de ser, de viver, amém, de olhar, de falar. Esta forma chama-se Jesus de Nazaré. E aquilo em mim que vai chamar a atenção deste Deus é quando eu abrir a porta do meu coração e falar: Jesus, pode entrar, vem cear comigo, Senhor, como eu quero cear contigo esta noite. Amém? Amém? Aleluia. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Você que ainda tem algo que quer colocar na presença de Deus, fala assim: eu quero chamar a tua atenção, Deus. Eu quero te convidar que ele venha no altar nesse momento em nome de Jesus para nós orar. Lembra, Joel era um homem crente, Joel era um homem servo, mas Joel era um homem que estava sempre no altar, na presença. Joel era um homem que ia ao altar e oferecia sacrifícios. E vindo ao altar, sabemos claro que o altar era na sua casa também. O altar é o seu trabalho, isso que é nada simbólico. O altar é o seu coração, amém? Quando você abre para Jesus, deixa eu entrar. Amém? Neste momento, com certeza eu declaro, você está chamando a atenção de Deus. Amém? A atenção de Deus está neste momento voltada para a sua igreja. Porque a atenção de Deus se volta para nós sempre que nós, através de atos de fé, reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E Ele nos faz grandes. Amém? Através da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai. Mais uma vez te agradeço e te engrandeço pela tua palavra. Esta palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que era uma palavra viva na vida de Jó. O homem, Senhor, que teve uma situação onde tinha todos os motivos para abandonar esta palavra, para desistir do teu evangelho, para não crer mais. Mas Jó, amado, no momento mais difícil da sua vida, a palavra diz que Jó se lançou por terra e adorou. Muitos de nós, Senhor, na primeira dificuldade, ao invés de adorarmos, nós reclamamos, Senhor. Nós brigamos contigo, dizemos que o Senhor não está olhando para nós, que a sua atenção não está para nós, Pai. Mas é totalmente diferente. A sua atenção está sempre voltada para nós. Como a tua palavra diz em Isaías 59, que a tua mão não está encolhida para que não abençoe, para que não possa salvar, que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, Deus. Ou seja, a tua atenção está voltada para nós, mas é o meu pecado, a minha iniquidade que me afasta de ti, que causa um muro de separação, Pai. Mas quando eu reconheço, Senhor, que eu preciso de ti, que eu reconheço as minhas falhas, que eu reconheço os meus pecados, as minhas limitações, e eu coloco na tua presença, Pai, te peço perdão. Eu chamo a tua atenção neste momento, Pai. E o Senhor vem, Pai. A palavra diz que o Senhor me consola, que o Senhor renova as minhas forças, meu Deus amado. Eu vou voar como águia para o voo da vitória, meu Pai. Que este seja o sentimento, Deus, de cada um de nós esta noite. Porque nós já somos servos, Pai. Nós já te aceitamos, meu Deus. Assim como Jó, estamos aqui hoje oferecendo a Ti o nosso sacrifício. Como diz Romanos capítulo 12, o sacrifício vivo que sou eu, a minha vida, santo e agradável a Ti. Este é o verdadeiro culto racional, Senhor. Por isso eu peço para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Muda a minha sorte como o Senhor mudou depois a vida de Jó. Porque Jó era um homem de fé, mas Jó sofreu. Jó teve a superar as suas batalhas. Mas mesmo em meio às suas lutas, às suas batalhas, Jó não perdeu a visão, a certeza de que vale a pena continuar crendo em Ti, meu Pai. Como nosso pastor falou, Senhor, vamos chegar daqui a pouco a 2014. Será um ano de colheita? Sim, muitas. Mas vamos ter batalhas,
as guerras, meu Pai. Mas o melhor de tudo, pela fé, que nós temos a certeza, que nós sabemos, Senhor, que o nosso general, ele vai na frente das nossas batalhas, Pai, garantindo a nossa vitória, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós te adoramos. Nós somos provas em nome de Jesus, adora Deus, irmão. Deus de misericórdia, que é sempre fiel. Diz para ele, obrigado, Jesus. Oh Deus, eu me coloco no teu altar neste momento. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Ele derramou o seu sangue em meu favor, seu favor, meu irmão. Oh Deus, nós vamos oferecer aqui agora, Pai amado. Renovar a nossa aliança contigo, Deus. Renovar a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos agora, te agradecemos, em nome de Jesus. Fala comigo assim, Deus, eu quero que o Senhor ache em mim um verdadeiro adorador. Eu quero chamar a sua atenção, Deus. Oh Deus, que o meu sacrifício, a minha vida, seja uma vida santa, viva, Senhor, e agradável a Ti, Pai. Este é o culto racional. Este é o verdadeiro culto, Pai, que o Senhor procura de mim, para receber de mim a verdadeira adoração. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia.